dia, pupilos, tudo bem com vocês? Estamos aí para a nossa segunda aula da semana. Espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo da última aula. E antes de eu iniciar o conteúdo da aula de hoje, eu quero pontuar uma questão que faltou da última aula, que é a respeito do socialismo científico. Eu esqueci de falar sobre isso com vocês, mas eu acredito que a aluna Júlia já deve ter encaminhado um áudio meu falando sobre isso. Mas somente queria lembrar que o socialismo científico ele pode aparecer com outras expressões em alguns outros exercícios ou em alguns outros textos, né? Lembrando que o socialismo científico foi aquele criado por Karl Marx e Friedrich Engels, onde eles vão propor e defender a ideia de que uma nova sociedade organizada pelos princípios do socialismo, né, e da igualdade entre todos, ela só vai ser possível através da revolução, né, da luta de classes, da revolta, da força armada, da tomada de poder pelos operários. E essa expressão socialismo científico, ela também pode aparecer como socialismo teórico e como socialismo histórico, tá? Sempre que aparecer qualquer uma dessas três expressões, socialismo científico, histórico ou teórico, está falando do mesmo tipo de socialismo. O único que tem o mesmo nome é o socialismo utópico, tudo bem? E o assunto da aula de hoje, no capítulo 2, né, vou aconselhar você a ficar com a sua apostila, a dar uma olhada na sua apostila para conseguir responder as questões. Te aconselho a anotar os principais temas que eu vou citar aqui, os principais termos, colocar isso no papel, procurar isso do papel na apostila, aprofundar esses conceitos para depois conseguir responder os exercícios, tudo bem? É uma aula muito simples, mas talvez precise um pouco de organização para conseguir estudar depois. E é um assunto muito legal, porque a partir de agora a gente vai falar bastante de geopolítica, estratégias de geopolítica, e vocês vão ver que é bem interessante esse assunto. E o capítulo 2, o título dele é A Geopolítica pós a Segunda Guerra Mundial, né? A geopolítica pós a Segunda Guerra. E esse assunto, na verdade, é pós a Segunda Guerra Mundial, onde vai se tornar evidente realmente a disputa entre essas duas ideologias socioeconômicas, o capitalismo e o socialismo. Toda a proposta do socialismo em substituir o capitalismo, né, em criticar o capitalismo, toda essa proposta ela vai ganhar força agora nesse momento no pós-guerra. É nesse momento onde o mundo todo vai poder olhar esses dois campos ideológicos, vamos dizer assim, vai poder escolher em qual lado ficar. Escolher, claro, que quem vai ter esse poder vão ser os detentores do poder das nações, né? Eu, cidadão comum, o máximo que eu posso fazer vai ser me aliar ideologicamente. Mas se eu vivesse naquela época, eu vivendo dentro de um mundo capitalista, era impossível eu ir morar dentro de um mundo socialista e vice-versa. Mas no campo ideológico, eu poderia adotar esses valores. Mas a grande questão é que depois da Segunda Guerra Mundial, essas duas ideologias elas vão aflorar e vai ficar muito claro o antagonismo das duas e a disputa das duas. Quando a gente finaliza a Segunda Guerra Mundial, nós temos duas grandes nações que se destacam, né? A União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética ela vai se manifestar como a principal detentora da ideologia socialista e os Estados Unidos vai se manifestar como o principal detentor da ideologia capitalista. Esses dois países vão protagonizar durante toda a segunda metade do século XX, de 1945 a 1990, uma das maiores disputas ideológicas que nós já presenciamos na Terra, na história do homem. E essa disputa ideológica, ela é tão intensa, ela é tão forte, que ela reverbera até os dias de hoje. E grande parte das polarizações que nós enxergamos no mundo,
Não só no Brasil, cara. Nos Estados Unidos essa polarização ela é intensa. Em vários outros lugares essa polarização ela ainda existe. Enfim, grande parte dessa polarização que nós enxergamos no mundo hoje ainda é como resultado a reverberação da polarização que nós vivemos na segunda metade do século XX. Então é por isso que esse período é tão importante para nós, para a gente conseguir compreender o emaranhado geopolítico da atualidade. É necessário dar uma mergulhada dentro desse período, porque aquelas ações do passado vão interferir na realidade do presente, certo? Aquelas ações do passado, desse período que nós vamos estudar, elas foram tomadas para gerar um presente como nós vivemos hoje, certo? Vamos que vamos então. Pupilos, depois da Segunda Guerra Mundial, vai iniciar-se então um período que nós vamos chamar de Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela tem esse período porque ela tem esse nome, esse apelido, né, na verdade, porque não chegou a existir de fato um conflito armado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas esses dois países, eles incentivaram, financiaram, estimularam muitos conflitos no decorrer de todo esse período, que esse é assunto que a gente vai conversar mais para frente. E esses conflitos tiveram sim muita morte, muita morte. Então, de Guerra Fria essa guerra não teve nada, mas ela é assim que ela é chamada. E um ponto importante que nós precisamos começar a compreender é que essa guerra foi uma guerra de muita estratégia. Os Estados Unidos, representando o bloco capitalista, logo a partir da segunda metade do século XX ou depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai assumir a responsabilidade por toda a Europa Ocidental, pela Alemanha Ocidental. A União Soviética vai assumir a responsabilidade por todo o leste europeu e pela Alemanha Oriental. Essa divisão do mundo em dois blocos vai ser representado materialmente pelo Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim vai dividir a cidade de Berlim em dois blocos, o bloco socialista e o bloco capitalista, e imaginariamente do Muro de Berlim vai subir uma linha que vai cortar todo o continente europeu, no campo imaginário. Essa linha que vai cortar e separar a Europa agora em dois blocos vai ser chamada de cortina de ferro. E a expressão cortina de ferro, ela representa exatamente a impossibilidade de do lado socialista ultrapassar para o lado capitalista e do mundo capitalista ultrapassar para o mundo socialista. Por isso a expressão cortina de ferro. E pupilos, a partir do momento que nós temos essa divisão do mundo em dois blocos, vai iniciar-se uma disputa geopolítica de parte dos Estados Unidos para conter a expansão do socialismo e expandir o mundo capitalista, e como resposta nós vamos ter uma luta por parte da União Soviética para conter o avanço capitalista e incentivar a expansão socialista. Então, vão ser duas disputas ideológicas com o mesmo objetivo, uma tentando impedir a expansão da outra e uma tentando estimular a expansão de si própria, a expansão da sua própria ideologia. Então, ambas vão disputar entre si áreas de influência, países para se tornar seus parceiros, países para adotarem as suas ideologias sociopolíticas, socioeconômicas. E como eu disse para vocês, essa é uma disputa que ela vai se manifestar principalmente dentro do campo da estratégia. E agora é importante, eu queria que vocês tomassem nota. Durante a disputa vai ficar muito claro que esses países vão perceber a necessidade de adotar estratégias para invadir 3 áreas de um determinado país. Estratégias no campo cultural, estratégia no campo econômico e estratégia no campo militar. Os Estados Unidos vai perceber que para expandir o capitalismo era necessário expandir a sua cultura, depois era necessário expandir e criar planos para afetar a esfera econômica e para afetar a esfera militar. A União Soviética, como contrapartida, vai criar planos
para também atacar na esfera cultural, para também atacar na esfera militar e também atacar na esfera econômica. Então faça essas anotações. A guerra se manifestou em 3 campos: campo militar, campo econômico, campo cultural, certo? E cada um dos países vai ter uma estratégia específica para atuar em cada uma dessas áreas. Na esfera cultural, os Estados Unidos vai criar um trabalho que vai estar escrito na página 29. Na página 29, os Estados Unidos vão criar o que eles vão chamar de Doutrina Truman. E a Doutrina Truman, Truman é o nome do presidente na época, né? Ela vai ter como objetivo difundir para todos os países o estilo de vida norte-americano. Então, dentro desse momento, que se torna muito importante a força do cinema, por exemplo, os filmes de Hollywood vão ser estratégias extremamente eficazes para espalhar para o mundo aquilo que nós chamamos de American Way of Life, que é o estilo de vida de um cidadão norte-americano. A partir da década de 50, principalmente, nós vamos ver os filmes norte-americanos se espalhando por diversos países, inclusive para o Brasil. As músicas norte-americanas, né? Os cantores, as cantoras norte-americanas também tinham uma responsabilidade de espalhar para o mundo inteiro o American Way of Life. Então, na década de 50, era muito comum nós termos mulheres desejando ser a Marilyn Monroe, que era um símbolo sexual na época. Era uma atriz que representava o American Way of Life. Era muito comum nós termos os jovens querendo ser o Elvis Presley, porque eram influenciados pela música dele e desejavam viver como ele. Então a indústria do entretenimento durante esse período ele vai se tornar extremamente importante. Os desenhos animados, os super-heróis, todos eles vão surgir nesse período e vão fazer parte do combo que nós vamos chamar de guerra cultural. Na esfera cultural desse período, a doutrina Truman, através da indústria do entretenimento, vai invadir, né, o mundo inteiro, defendendo e mostrando qual era o estilo de vida do americano. E tudo isso com um único objetivo: convencer os cidadãos do mundo e despertar dentro dos cidadãos do mundo a vontade de ser norte-americano. E por que isso? Porque a partir do momento que você recebe, você é influenciado pela cultura, automaticamente você vai aceitar as orientações políticas, as orientações econômicas e as orientações militares. Então, o primeiro passo dentro dessa disputa foi a influência cultural. Por parte dos Estados Unidos, eles criaram a doutrina Truman, tem esse costume de falar errado, sim, a doutrina Truman para a expansão do American Way of Life. E a União Soviética, por outro lado, vai criar o que nós vamos chamar de doutrina dos campos opostos. A doutrina dos campos opostos vai estar na página 36. O Stalin vai criar a doutrina dos campos opostos, e a doutrina dos campos opostos foi justamente a estratégia cultural da União Soviética para combater a American Way of Life, ou para combater a doutrina Truman. E o interessante é que vamos nos perceber como vítimas desses conflitos. Nós somos tão influenciados, recebemos tantas informações da doutrina Truman e da American Way of Life, que você sabe me dizer o nome de um cantor russo? Sabe me dizer o nome de um filme russo? Sabe me dizer o nome de uma atriz russa? Não, mas se eu fazer essa pergunta por parte norte-americana, me fala o nome de um filme norte-americano, de um cantor norte-americano, me fala o nome de um ator, de uma atriz norte-americana. Nós sabemos vários, né? E isso só é resultado da doutrina Truman, que começou lá em 1950, e ela continua existindo. Nós continuamos sendo bombardeados pela indústria do entretenimento norte-americano, que a todo momento vem despertando esse nosso desejo, American Way of Life. Tenho certeza que grande parte de vocês em um momento desejou ir conhecer a Disney. Isso tem uma estratégia político-econômica por trás. Isso é bem interessante nós conversarmos sobre isso. Depois da esfera cultural, né, lembrando que essas três esferas, a cultura, a economia e a militar, eram disputas que aconteciam simultaneamente, tá? Enquanto uma estava acontecendo na esfera cultural, também estava acontecendo na esfera econômica e também na militar, beleza?
Então nós estamos fazendo uma separação aqui, mas essa separação não é cronológica, ok? Então, ao mesmo tempo que estava acontecendo a doutrina Truman e a doutrina dos campos opostos, na esfera econômica, os Estados Unidos vai criar o que ele vai chamar de Plano Marshall. E o Plano Marshall, você já deve ter ouvido falar, era um plano de ajuda econômica que foi criado principalmente para financiar as economias destruídas da Europa na pós-Segunda Guerra, financiar o Japão, que também estava destruído pós-Segunda Guerra, e alguns outros países que necessitavam de ajuda econômica por conta desse período. Não achem que os Estados Unidos estavam fazendo isso porque ele era bonzinho. Através do Plano Marshall, os Estados Unidos conseguiram tornar grande parte desses países dependentes econômica e tecnologicamente dos Estados Unidos. Só que além dessa dependência criada, os Estados Unidos vai conseguir, com o financiamento, com o Plano Marshall, impedir que esses países se tornem socialistas. Porque, por exemplo, se você vai fazer um empréstimo no banco hoje, existe uma cláusula de contrato que você tem que assinar, certo? Se você não cumprir as cláusulas desse contrato, você vai sofrer algumas consequências. O Plano Marshall era a mesma coisa. O plano de ajuda econômica criado pelos Estados Unidos, ele tinha algumas obrigações. E uma das principais obrigações era que a partir do momento que esse país recebesse o dinheiro do Plano Marshall, ele era obrigado a adotar reformas para que seu país se tornasse plenamente capitalista e adotasse reformas que nós chamamos de reformas liberais. Então, assim, com o Plano Marshall, os Estados Unidos conseguiu impedir a Alemanha de se tornar socialista, conseguiu impedir o Japão de se tornar socialista e diversos outros países da Europa, todo o toda a Europa ocidental foi impedida de se tornar socialista, principalmente pela estratégia econômica chamada Plano Marshall. Agora, por parte da União Soviética, o plano criado pelos soviéticos para combater o Plano Marshall vai estar na página 35. Tem uma expressão em negrito aqui, chamado Comecon. O Comecon era o plano de ajuda econômica criado pela União Soviética para combater as estratégias do Plano Marshall. Foi com esse plano, por exemplo, que a União Soviética vai conseguir, durante um período muito curto, financiar economicamente a revolução socialista que acontece em Cuba. Mas Cuba vai se tornar socialista muito no final desse período, já com a União Soviética em decadência econômica. Então a Comecon vai durar muito pouco, essa ajuda para os cubanos vai ter um tempo muito curto também. Mas, então, além das esferas culturais, nós vamos ter o plano econômico, o plano Marshall de um lado e a Comecon do outro. Se você conseguir fazer uma tabelinha, escrever do lado, para você fazer uma comparação entre estratégias capitalistas e socialistas. De um lado, depois você coloca na esfera cultural, doutrina Truman e American Way of Life, do outro lado, doutrina do campos opostos. Na linha de baixo você coloca plano econômico, na esfera econômica. De um lado, plano Marshall no capitalismo e Comecon no campo socialista. E por último, a esfera militar. Seria legal se você fizesse isso também. Já então, entrando nesse assunto, na esfera militar, nós vamos ter por parte dos Estados Unidos a criação de uma organização militar chamada OTAN. A OTAN é Organização dos Países dos Países do Atlântico Norte. E a OTAN vai ser um pacto militar de ajuda mútua. Na página 31 tem um texto falando sobre a OTAN aqui. Aliança do Atlântico Norte. E essa Aliança do Atlântico Norte, na verdade, a OTAN, ela existe até hoje, já não com os objetivos do qual ela foi criada, mas ela existe até hoje. Na verdade, ela é um pacto, né? Ela é uma aliança entre todos os países que foram se tornando capitalistas. Era como se os Estados Unidos fizessem assim, se você se tornar capitalista, você vai fazer parte da OTAN. Então, isso acaba se tornando um convite de entrada. Mas qual é a vantagem da OTAN? A OTAN ela foi criada com uma ideologia. Qualquer país membro
que sofresse um ataque militar, a OTAN consideraria esse ataque militar a sua própria instituição e automaticamente todos os países membros se uniriam militarmente para defender esse ataque, para lutar contra esse ataque. Então, por exemplo, vamos supor que o Brasil se fizesse parte da OTAN e a União Soviética ou a Cuba começasse a bombardear o Brasil por algum motivo. Por conta desse bombardeio, por conta do Brasil fazer parte da OTAN, o Brasil receberia ajuda militar de todos os países capitalistas, dos Estados Unidos, da Itália, da França, da Inglaterra, da Alemanha Ocidental, de todos os países que faziam parte do bloco capitalista e da OTAN, ajudariam mutuamente o Brasil dentro desses conflitos. Então, na verdade, a OTAN ela tinha como objetivo representar para o lado soviético essa ameaça militar. E para os países membros da OTAN era uma vantagem, porque você ia ter ao seu dispor as maiores potências bélicas do mundo, principalmente os Estados Unidos, que tinham acabado de lançar 2 bombas atômicas. Quem que não queria estar do lado desses caras numa disputa militar, certo? Então a OTAN foi a terceira estratégia que vai se manifestar agora na esfera militar. E por contrapartida, na página 38 aqui, ó, a União Soviética vai criar uma aliança militar chamada Pacto de Varsóvia, que vai ter como mesmo objetivo influenciar e auxiliar militarmente todos os países da União Soviética. E vai ter a mesma promessa: se algum desses países da União Soviética receber um ataque militar, isso vai ser considerado um ataque ao Pacto de Varsóvia e todos os países membros vão se ajudar militarmente e mutuamente contra esse ataque. Então, pronto, está desenhado o capítulo 3, a estrutura para a gente compreender os próximos capítulos, que é a respeito da Guerra Fria. Está desenhado o campo por onde se manifestou a Guerra Fria. Lembrando que foi um período muito triste, um período de muitos conflitos. Muitos inocentes morreram durante esse conflito, né? Vocês já devem ter escutado essa expressão e talvez a gente já tenha conversado sobre isso. Mas o mundo, nesse período, ficou dividido entre países de primeiro mundo, que eram os países capitalistas, países de segundo mundo, que eram os países socialistas, e países de terceiro mundo. Vocês lembram aquela expressão do Renato Russo na música Que País é Esse? Terceiro mundo se for, piada no exterior. Essa expressão terceiro mundo é uma expressão da Guerra Fria e ela representa os países que não eram capitalistas e nem eram socialistas. Pô, isso é bom? Não, isso foi péssimo, porque os países de terceiro mundo foram justamente os países que foram palcos dos conflitos. Não teve conflito armado entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas os conflitos armados aconteceram dentro de países de terceiro mundo. O Brasil sofreu muito com isso, a América Central sofreu muito com isso, a África, principalmente a África subsaariana, sofreu muito com isso. Muitos conflitos, grandes países asiáticos sofreram muito com isso. Então, muitas pessoas sofreram por conta da Guerra Fria. É lindo a gente estudar as questões teóricas, mas na prática foi um período terrível, né? Então, somente para concluir, só quero lembram então, façam um quadro para vocês conseguirem estudar, peguem esses conceitos que são os principais: doutrina Truman, American Way of Life, Plano Marshall e a OTAN, doutrina dos campos opostos, a Comecon e o Pacto de Varsóvia. Pegue esses conceitos, aprofundem eles na apostila para que vocês possam responder os exercícios que foram enviados para vocês. Tá certo? Muito obrigado, um beijo e até a nossa próxima aula. Valeu!